Determine entre quais inteiros consecutivos está cada um dos seguintes números. O primeiro é 38 sobre 9. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o 38 e vou escrever aqui do lado, 38. E eu vou observar esse denominador, que é 9. O que ele vai me dar? Ele vai me dizer o seguinte, ó, coloca um múltiplo de 9 antes e um múltiplo de 9 depois. O múltiplo de 9 imediatamente menor do que 38 e o múltiplo de 9 imediatamente maior do que 38. E esses números são 36 é menor do que 38 e o 38 é menor do que 45. Então, eu coloquei o 38 entre dois múltiplos de 9. Mas eu preciso colocar 38 sobre 9 entre dois inteiros consecutivos. Então, meu próximo passo vai ser o seguinte, colocar o denominador 9 em cada um desses termos. E aí eu terei 36 sobre 9 é menor do que 38 sobre 9, que por sua vez é menor do que 45 sobre 9. Só que eu ganhei o seguinte, 36 sobre 9 é o que a gente chama de fração aparente. Tá? Ela está na forma de fração, mas representa um número inteiro. 36 sobre 9 é equivalente ao número 4. Então, eu tenho 4. Vou copiar aqui ó, 38 nonos. E 45 nonos também é uma fração aparente, porque 45 é divisível por 9. Então, 45 sobre 9 pode ser escrito como o número 5. Então, tem aqui, ó, 38 nonos é menor do que 5. E aí eu acabei o meu problema, né, para esse item. O 38 nonos está entre 4 e 5, que são dois números inteiros consecutivos. Para determinar entre quais inteiros consecutivos está 21 sobre 39, eu vou usar outra técnica. Eu vou dividir o 21 por 39. Eu faço 21 dividido por 39. Como 21 é menor do que 39, para fazer a divisão, eu tenho que colocar um zero aqui, eu coloco 0, aqui. E aí eu tenho que 5 vezes 39 é 195. E aí eu, de 210, subtraio 195, fico com 15. E aí eu não preciso mais continuar essa divisão. Por quê? Porque se já começou o meu número 0,5, eu já garanto que o 21 39avos é maior do que 0 e menor do que 1. Né? 0,5, não importa o que venha a seguir, é menor do que 1. E 0,5 também, não importando o que venha a seguir, é maior do que 0. Então, tenho aqui dois inteiros consecutivos e o 21 sobre 39 está entre eles. Para determinar entre quais inteiros consecutivos está a raiz cúbica de 593, eu preciso escrever alguns cubos perfeitos. Eu tenho aqui, então, a minha sequência de cubos perfeitos, 1, 8, 27, 64 e por aí vai. O que eu vou fazer, então, é escrever o 593 entre dois cubos perfeitos. Olha só, o 512 é menor do que o 593, que, por sua vez, é menor do que o 729. Tá, eu vim aqui, ó, eu percebi que eu tinha dois cubos perfeitos, que o 593 estava entre eles. Aí, o que eu faço? Eu coloco a raiz cúbica em cada um desses termos. Né? Raiz cúbica de 512 é menor do que raiz cúbica de 593, que, por sua vez, é menor que raiz cúbica de 729. Só que, pelo fato de 8 ao cubo ser igual a 512, a raiz cúbica de 512 vai ser igual a 8. Então, terei 8 menor do que raiz cúbica de 593. E também, pelo fato de 9 ao cubo ser igual a 729, a raiz cúbica de 729 será igual a 9. Então, eu consegui. A raiz cúbica de 593 está entre esses dois inteiros consecutivos, o número 8 e o número 9. Eu tenho agora menos 12 3/4.
a estratégia que eu vou utilizar dessa vez é a seguinte. Eu vou imaginar a minha reta numérica e aqui eu vou colocar o zero. E eu fui andando para trás. Eu chego uma hora no menos 12. E se eu quero saber menos 12 3/4, significa que depois do menos 12, eu andei 3/4 para trás, porque eu tenho o sinal de menos, eu estou andando para trás. Então, eu andei 12 inteiros e 3/4 para trás. 3/4 é menor do que 1, não é? Então, o menos 12 3/4 significa que eu dividi a diferença entre 12 e 13 em 4 partes iguais e andei 3 partes para trás. 3 de algo que está dividido em 4. Andei 1, 2, 3 partes de algo que foi dividido em 4. Eu cheguei aqui, nesse ponto. Então, o menos 12 3/4 está aqui, menos 12 3/4. Ele está entre menos 13 e menos 12. E aí a minha estratégia foi utilizar a reta numérica e eu consegui determinar entre quais inteiros consecutivos esse número está, entre menos 13 e menos 12. Para determinar entre quais inteiros consecutivos está 5 mais raiz quadrada de 7, o que eu vou fazer é trabalhar aqui em cima do 7. Eu coloco o 7 entre dois quadrados perfeitos. Quais seriam esses quadrados perfeitos? Eu sei que 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. E 3 ao quadrado é igual a 9. Ou seja, o 7 está entre 4 e 9. Vou colocar aqui, 4 é menor do que 7, que por sua vez é menor do que 9. Se eu colocar raiz quadrada em cima de 4 aqui, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 9, o que vai ocorrer? O raiz quadrada de 4, eu sei que vai ser 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, tenho que 2 é menor do que raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Só falta o meu 5 aqui, porque eu quero saber 5 mais raiz de 7 entre quais inteiros está. Então, se eu somar 5 a cada um dos termos, eu terei 5 mais 2 menor do que 5 mais raiz quadrada de 7 menor do que 5 mais 3. E aí, eu tenho que 5 mais 2 é igual a 7 e 5 mais 3 é igual a 8. Ou seja, 7 menor do que 5 mais raiz quadrada de 7, que por sua vez é menor do que 8. Ou seja, este número está entre os inteiros consecutivos 7 e 8.